E o tema hoje que eu trago é um tema que a gente costuma não falar muito: a indiferença. Eu achei algumas dificuldades para encontrar material para abordar esse assunto, mas essa tal da indiferença é um senhor obstáculo na nossa evolução espiritual. E a gente tem que se ligar a isso, prestar atenção, para que a gente não se deixe envolver. Está difícil, as pessoas estão difícil o convívio, sim, mas a gente não pode se deixar envolver por isso, por esse clima que está vigindo na nossa sociedade hoje em dia. Hoje, com essas redes sociais, você entra lá, não gostou disso, você elimina. Só que nos nossos relacionamentos, as coisas não se processam dessa forma. E essa indiferença, ela nos leva a ter dificuldades de relacionamento. E ela promove a falta de interesse ou preocupação com o bem-estar alheio. E Jesus veio nos mostrar que nós, além da nossa evolução, nós temos compromisso com todos que conosco convivem, e não só isso, mas com a sociedade como um todo, porque cada vez que nós melhoramos, nós colocamos uma gotinha de melhora da evolução do planeta. Então a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. E essa indiferença, ela se manifesta às vezes de maneira muito sutil, em certos casos até de maneira explícita mesmo, e causa consequências coletivas e principalmente individuais. Na lição 130, na luta vulgar, intitulada Luta Vulgar do livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz: o homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. É ação e reação. Está no Evangelho. Então, o que você faz, você colhe. Às vezes você colhe na hora. Às vezes uma semente um pouquinho mais, com a casca um pouco mais dura, ela demora um pouquinho mais, mas com certeza nós colheremos. O amor ao próximo, gente, é fundamental. Nosso Mestre Jesus veio nos demonstrar na prática esse amor ao próximo. O maior exemplo de amor, Jesus veio nos mostrar. E em Mateus, no capítulo 22, Jesus nos diz, amará o próximo, amarás ao Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E é esse amor ao qual Jesus menciona que vai construir as pontes dos nossos relacionamentos, da nossa convivência, vai unir as pessoas, porque quer queiramos ou não, nós dependemos uns dos outros. A nossa vida, se levássemos uma vida de ermitão, isolado lá do mundo, nós não conseguiríamos evoluir, porque nós não teríamos a oportunidade da convivência. Mas nós não faríamos o mal. Sim, mas não faria o bem. Então o ermitão está lá vegetando. E esse amor que vai promover a justiça social, aumenta a felicidade e vai desenvolver o nosso caráter. Porque, como o Zé Roberto falou, aqui, além de educandário, é um hospital de almas.
estamos aqui matriculados e internados para a nossa melhora. Porque imagina a gente chegar de retorno ao plano espiritual, não evoluiu, nem foi para um lado, nem foi para o outro, foi uma coisa neutra, coisa desagradável. Esse presente maravilhoso que Deus nos dá, de reencarnar, de ter as oportunidades para resgatar, para reparar os nossos erros. E sob a ótica espírita, né, essa análise, a indiferença promove a falta de solidariedade. E quem é solidário jamais fica solidário. Então, o que a indiferença vai nos promover? Solidão. Ela promove a falta de solidariedade, a falta de compaixão e o respeito mútuo. É muito importante, gente. A gente tem que se cuidar contra isso. Nós temos que lutar contra a indiferença de todas as formas. E não é repreendendo os outros, não. Dando o exemplo. Porque é isso que Jesus veio fazer. E a fraternidade universal. Quando Jesus veio e ensinou aos discípulos e a nós a oração dominical, qual o intuito daquela oração? Primeiramente, teve vários, mas primeiramente é mostrar que nós somos todos irmãos. E entre irmãos tem que haver fraternidade. Então nós estamos aqui não só para cuidar da nossa própria evolução, mas sermos exemplos, sensibilizar as pessoas que conosco caminham. A responsabilidade é muito grande. A doutrina dos espíritos às vezes causa uma certa aversão a algumas pessoas, porque ela cobra a responsabilidade nossa. Nós temos que crescer, evoluir. E algumas causas da indiferença: o egoísmo, o individualismo, a autopreservação, o medo, a defesa, a violência, a ignorância, o pessimismo, a desconfiança. E nós temos o hábito também, algumas proteções que eu usava na minha juventude como escudo para me proteger, hoje já não servem para nada. Mas alguns de nós ainda insistem naquilo. É o medo, é a defesa, é a autopreservação. Nós temos que nos expor, porque nós somos acompanhados por uma gama muito grande de testemunhas que nos acompanham. E nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Primeiramente pela nossa consciência, por aqueles que nos acompanham e aqueles que nos assistem espiritualmente. E o que é essa tal da indiferença? Uma palavrinha grande, né? Mas quais os males que elas nos provocam? Né? Ela nos provoca. Dificulta a nossa evolução espiritual, impede que a gente desenvolva virtudes cristãs, porque algumas pessoas querem combater todos os erros morais que a gente possui. E eu, pessoalmente, eu acredito que esse combate não é só extirpá-los, não, porque não é simples assim. O combate a esses defeitos morais, no meu ponto de vista, é através do cultivo de virtudes. O bem que se pratica
com repetições, se torna um hábito. E esse hábito, depois de muito tempo, a gente acaba transformando ele em virtudes. E essas virtudes que irão abafar aquelas imperfeições que a gente traz de vidas anteriores, aqueles equívocos que a gente cometeu, que moralmente eles ainda persistem. Então, ao cultivarmos virtudes, nós acabamos deixando aquilo numa gavetinha lá no fundo. E as virtudes começam a preponderar. Porque ao retornarmos ao plano espiritual, que nós somos espíritos eternos, e o nosso ambiente é o ambiente espiritual, estamos aqui provisoriamente, passando por esse internamento nessa escola, nesse hospital, para nos curarmos e aprendermos mais. Isso é temporário. Agora, ao retornarmos ao plano espiritual, eu espero em Deus que eu consiga retornar melhor do que eu vim. E a gente não pode também se comparar uns aos outros, porque cada um de nós é um DNA, é um CPF, é uma história de vida diferente. A gente tem que fazer comparações sim, mas é da gente com a gente mesmo. Como é que eu estava há 10 anos, há 15, 20 anos atrás? Será que eu melhorei um pouquinho? Eu acho que eu melhorei um bocadinho, mas falta muito. E essa tal da indiferença, ela acaba causando sofrimento nas pessoas que nos rodeiam. Porque você não se interessar pelas pessoas, isso não é muito saudável para a pessoa que é ignorada. A gente também tem que tomar cuidado com isso. E, além de causar estresse, ansiedade, depressão, uma série de males, ela fragiliza o tecido social também. Causa mais violência. Nós estamos vendo aí atualmente. Tá? Para qualquer um que queira ver. E nós temos um compromisso de construir um mundo melhor. Inarredável isso aí. E a gente acaba também se desumanizando. Nós somos humanos, nós temos que ter esses sentimentos humanos de compreensão, de compaixão, de acolher um irmão que sofre. Às vezes, como o Zé Roberto comentou, a pessoa estava tudo normal, de repente a pessoa suicida. Porque a gente às vezes não tem o tato para enxergar. Todos nós. Teve uma oportunidade na casa que eu frequento, uma colega que estava assim estranha, né? Aí eu cheguei para ela e falei, fulana, está tudo bem com você? Nossa, nós sentamos, ela ficou lá uma meia hora conversando comigo. Eu escutando. E só falei coisas de fé, de perseverança, de força, que Deus está do nosso lado, nós somos filhos de Deus. Essa pessoa ficou num agradecimento tão grande por mim, eu não fiz nada, além de ouvir e fazer um contrapontozinho, não fiz nada. Será que aquele período, uns 20, 25 minutos no máximo, que eu ouvi, não auxiliou? Ela acha que sim, eu não entendi muito bem, mas por que a gente deve combater a indiferença? Para que os laços sociais se fortaleçam, que a gente promova mais justiça social, num mundo hoje tão carente disso. O próprio desenvolvimento pessoal nosso passa
pela ausência de indiferença na nossa vida. Porque a gente com indiferença, a gente não se interessa por nada. A gente é morno. Não é nem quente nem frio. Fica em cima do muro, você não se decide. E a vida não é para morno, não. A gente tem que ter calor mesmo, disposição para ir à luta. A compaixão, a solidariedade, o senso de comunidade. Nós estamos perdendo isso, gente. Eu, alguns canais de televisão não vejo mais, há muito tempo. Alguns programas de televisão também não os assisto. Quando não tem nada para ver, para assistir, eu coloco uma música clássica, um chorinho, um bolero. E aí, existem músicas que tem uma aguinha correndo também, dá um sono. Mas aquilo ali renova a gente, sabe? Neutraliza certas energias que às vezes interferem no nosso dia a dia. A construção desse mundo melhor está nas nossas mãos. Ah, mas o mundo é muito grande? Sim, melhor assim mesmo. Porque cada um de nós somos uma gotinha que forma o mar. Ah, sem uma gotinha, o mar vai ser um mar sem uma gotinha. Então, o nosso trabalho, por menor que seja, vai influenciar no nosso planeta. E essa é a responsabilidade nossa. Inspirar mudanças nas pessoas. O otimismo, o bom humor, ele arrasta. Uma pessoa que está de mau humor, chega perto de uma outra pessoa bem-humorada, ela se renova, os olhos se iluminam, abre um horizonte diferente para a pessoa. É responsabilidade nossa. O respeito ao próximo. Quando a gente está bem, nós podemos auxiliar. É uma forma de respeitar o próximo. Os nossos exemplos, eles são observados. Eu me vejo hoje repetindo atitudes da minha mãe. Às vezes, coisas que eu criticava nela, hoje eu faço igualzinho, gente. É uma coisa impressionante, né? Às vezes eu me pego e falo, opa. Mas é isso. E a gente vai deixar. Eu vejo hoje nos meus filhos, eles cuidando dos meus netos, um cuidado muito parecido com o que eu cuidava deles. As brincadeiras, sabe? Eu fico assim. E por conta dessas coisas, porque hoje o meu conceito de sucesso na vida passa por aí. Eu criei 2 seres bons. E esse, eu acho que é o sucesso que todos nós deveríamos almejar. Além de melhorar a si mesmo. E esse cultivo, esse combate à indiferença, a gente tem que cultivar a empatia. E a empatia é você se colocar no lugar do outro, entendendo que cada um de nós tem um nível de dificuldades, de limitações. Porque a gente cultivando a empatia, a gente evita a crítica. E respeita o próximo. A prática da caridade é fundamental, porque quando a gente está praticando a caridade, normalmente são pessoas que têm necessidades maiores e diferentes das nossas. Então, quando a gente vê que você está sendo útil a uma pessoa, e que você não passa por aqueles problemas, você tem
pouquinho mais, a gente olha para dentro de si e fala assim, nossa, meu Deus, como eu devo ser grato, como eu tenho que ter gratidão, a começar pela oportunidade encarnatória. E o estudo do Espiritismo vai nos auxiliar muito nisso. As atividades sociais são extremamente importantes para nós, porque a gente se coloca no lugar que a gente tem que estar. O orgulho também, a gente diminui um bocadinho dele. Meu pai teve Alzheimer por 17 anos. Minha mãe cuidou dele em casa. Chegou um ponto que ele parou de caminhar, de andar. Aí eu vim, eu morava fora, retornei ao Uberlândia depois de 36 anos e meio, para auxiliar minha mãe a cuidar do meu pai, a cuidar do papai. E depois do desencarne dele, depois de uns 3 a 4 anos, eu recebi, lá na casa espírita que eu frequento, uma psicografia de meu pai. A colega que recebeu falou, quem é Francisco? Foi Francisco? É Francisco Rodrigues, esse sou eu, vou entregar para você. Primeiro eu fiquei a meia hora com a psicografia na mão, uma emoção muito grande. Depois, ao ler a psicografia, dá-lhe lágrima para lavar, né? A remela. E uma das coisas que me chamou muita atenção, meu pai disse o seguinte, que a doença que ele teve causou muita confusão mental quando ele retornou ao plano espiritual. Porque a gente leva, viu, gente? Sobretudo os defeitos morais, a gente leva tudo. O mau humor, leva tudo. E a gente vai para regiões em que existem espíritos que se assemelham. O papai disse que apesar da confusão mental que ele sofreu logo que ele retornou ao plano espiritual, a doença foi uma bênção divina, porque através da doença ele conseguiu abandonar no corpo físico boa parte do orgulho que ele sempre teve. Eu nunca achei meu pai orgulhoso. E ele me disse que era. Então, imagina só, imagina eu. Então, o estudo do Espiritismo vai abrir, vai descortinar novos horizontes para nós. Porque são realidades, a gente começa a entender de onde a gente veio, por que nós estamos aqui, para onde nós podemos ir, com as atitudes corretas, e para onde a gente pode ir com as atitudes incorretas. Mais uma vez, a responsabilização que a doutrina nos traz. A busca do autoconhecimento e do cuidado pessoal. Nós temos que nos conhecer, até para avaliar nossas potencialidades, o que a gente é capaz, o que a gente não é capaz de fazer. Fortalecer a nossa autoestima. E nós somos filhos do mesmo Pai, gente. Somos irmãos. Nós nos devemos uns aos outros, devemos nos auxiliar uns aos outros. A nossa comunicação ela tem que ser mais positiva. Nós temos que levar incentivo onde quer que a gente vá, esperança, fé, otimismo. Não podemos atrapalhar ninguém, muito menos a nós mesmos. Para que a gente possa conseguir novas perspectivas de vida. A mudança vai acontecer com o nosso conhecimento. Quanto mais a gente se autoconhecer, quanto mais a gente conhecer a vida, os ensinamentos do Cristo, isso vai nos possibilitar muita coisa. E o interesse
genuíno pelas pessoas, pelos problemas das pessoas, ter atenção, prestar atenção. Isso é caridade, gente. Caridade de qualidade. A gente prestar atenção, ouvir, acolher, consolar. A obra que o Allan Kardec trouxe é o Consolador que o Cristo prometeu. E esse Consolador nos dá bases para que a gente possa também consolar aqueles que necessitam. É importantíssimo isso. E a gente tem que buscar ser a mudança que a gente almeja. Se eu quero que o meu amigo mude, eu devo mudar e dar o exemplo. Não é só vender uma coisa e ser hipócrita. Porque aqui no mundo físico, a hipocrisia impera. No plano espiritual, não. Lá é realidade nua e crua. Quantos de nós que retornam ao plano espiritual e fica numa agonia tremenda, porque lá a gente vai ver exatamente quem a gente é, as nossas falhas, a nossa consciência, ela não perdoa, ela é cristalina. E essa busca também por influenciar positivamente, é extremamente importante. Ser solidário. Já falei que quem é solidário nunca fica solitário, porque sempre haverá bons companheiros ao nosso lado, companheiros de crença, companheiros de trabalho, muito importante. E os relacionamentos saudáveis, é importante. E essa tal da reversibilidade também, porque ao nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos evitar julgamentos. Porque cada um de nós está num nível evolutivo, num nível de consciência, num nível de conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento um pouquinho acima, eu não posso julgar. Né? Eu só posso julgar a mim mesmo. E é o que eu devo fazer. No item 3 da conclusão do Livro dos Espíritos, a gente encontra um ensinamento muito interessante. Onde há a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Então, aquela fraternidade que o Cristo nos ensinou, nos mostrou, inclusive com a oração dominical, nós não podemos deixar de tê-la no nosso dia a dia. E como é que a gente está se comportando? Na família, no trabalho, na sociedade. A gente está orando diariamente, estamos meditando para nos conhecer melhor, para nos colocarmos melhor na sociedade, naquelas obras sociais que a gente busca fazer. Estamos perdoando aqueles indiferentes que agem dessa forma conosco? Ou estamos nos revoltando e dando troco com indiferença também? A gente tem que pensar muito nisso, gente. Porque nós estamos aqui para evoluir. E na lição 135 do livro Pão Nosso, intitulada Renovação Necessária, Emmanuel nos diz o seguinte: irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Essa lição do Emmanuel é interessantíssima, eu vou ler novamente.
Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Nós éramos ignorantes, indiferentes, viemos, reencarnamos pela misericórdia infinita de Deus e retornamos iguais, perdemos tempo, ficamos estacionados, porque ninguém regride. E quantas encarnações mais nós vamos necessitar? Quanto a gente vai abusar da bondade desse Pai que me dá misericórdia? É compromisso, gente. A gente tem que encarar isso como um compromisso muito sério. Onde há a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia, como eu falei anteriormente. E essa fraternidade é uma das grandes armas que a gente tem para lutar contra a indiferença. Lembremos da importância de nos colocar no lugar do outro, cultivar o amor ao próximo, exercitar o perdão e praticar a caridade para nos livrarmos da indiferença. Aquele levita que passou lá por aquele homem que estava caído à beira da estrada, ele foi diferente. O sacerdote também. Aí veio um samaritano que não tinha nada a ver, ele se compadeceu daquela pessoa. Ele não foi indiferente. Esse é um dos males que a indiferença causa. A gente tropeça com uma pessoa caída, às vezes está passando mal, a gente passa e alguém vai cuidar. Diferença. Veja a diferença que o samaritano nos deu de exemplo. E é isso que nós precisamos. Nós temos que combater essa indiferença em nós. Nos outros, a gente combate não sendo indiferente, pelo exemplo. No livro Sinais de Rumo, no capítulo intitulado A Resposta, o Emmanuel nos diz o seguinte, conta uma historinha. Um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo sombra, maldade, indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Depende exclusivamente de nós acender essa luz, a luz do entendimento, a luz da caridade, a luz do amor. Depende só exclusivamente de nós. E as bases dos ensinamentos está nas obras de Kardec, nas lições do Espírito e nos ensinamentos do Cristo, que está à nossa disposição. 1800 e pouco veio Allan Kardec e codificou tudo. Nós estamos pegando tudo masticadinho, gente. Fácil. Uma leitura simples, tranquila. Dizem que para bom entendedor um pingo é texto, né? Está tudo lá. Basta a gente ler, estudar, buscar aplicar isso no nosso dia a dia. E nós vamos nos transformar e, consequentemente, transformar esse mundo. De um poema de Amélia Rodrigues, que se tornou famoso, conhecido aí na internet, através do Divaldo Pereira Franco, é o Poema da Gratidão. Não sei se todos conhecem.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu olho e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa vida, na outra vida, eles também chegarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do peleiro, a melodia do vento nos anos do almeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece, nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos guia a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi:
Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela paciência.